para dar continuidade ao nosso curso, Jesus, o caminho simples. O tema da nossa aula hoje é chamados. Nós vamos pedir nesse momento a direção de Deus, a fim de que a vontade dele continue prevalecendo em nossa vida. Vamos orar. Bendito Deus, bondoso, eterno e soberano Senhor. A ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Chegamos até aqui porque cremos que o Senhor nos conduziu, o Senhor nos ajudou. E nesse momento nós queremos pedir que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos dê discernimento, compreensão da tua vontade e nos ajude a entender o que o Senhor espera de cada um de nós. Ajude-nos também a não ultrapassar aquilo que está escrito, a fim de que tua vontade e teu propósito continue prevalecendo em nossa vida. Oramos agradecidos e pedimos a tua direção em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Ok, amém. Vamos lá então. Vou compartilhar a minha Amém. tela. Deixa eu ver aqui. Ok. Ok, vamos lá. Então, nosso estudo, né? Jesus, o caminho simples. Opa, o pessoal está entrando, né? Jesus, o caminho simples, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para o nosso estudo. O tema da nossa aula de hoje, como falei, é chamados. E nós já estudamos até aqui criação e destino. Aqui nós encontramos, eu espero que tenha ajudado você a encontrar, né, o seu valor e compreender que Deus nos criou com um propósito, né, com um objetivo, com um destino. E certamente Ele está sempre pensando no que é melhor para nós, né? Na segunda lição, nós vimos que houve um problema lá, né? Lá no Jardim do Éden, que causou separação entre nós e Deus. Mas Deus está, lembra a pergunta, né? Lá no Jardim do Éden, onde estás? Deus tomou a iniciativa de, vamos dizer, ir em busca do ser humano e trazê-lo de volta. E aí nós, na semana passada, falamos sobre reconciliação. Eu, particularmente, aprendi bastante coisa, porque a gente vai meditando e vai aprendendo cada vez mais, né? E essa lição, apesar de ser simples, eu particularmente aprendi algo bem interessante com relação a essa palavra. Espero que você também. E hoje nós vamos falar, nossa lição, ela tem o tema chamados. Então nós vamos verificar o que Deus tem a nos dizer hoje em relação a esse tema, tá bom? Então vamos lá. Bom, vamos primeiro fazer duas leituras e identificar, né, algumas questões aí que podem nos ajudar. Então a primeira delas está em Romanos, capítulo 1, versos 6 e 7. E diz assim: de cujo número sois também vós, chamados para Está ser... cortando. Oi? Alguém? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah, ok. Bom dia, Bom Rose. dia. Ok, Roseli. Às vezes a internet dá uma cortada, mas dá pra gente ir continuando, tá? Vou começar a leitura novamente, tá? De cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes
santos, graça a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a nossa primeira leitura. A segunda está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 2. À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Você deve ter notado que eu destaquei as 3 frases que falam que nós fomos chamados. A primeira para seres de Jesus e as outras 2 chamados para sermos santos. Então, o que nós aprendemos aí? Vamos observar. Primeiramente, vamos conversar um pouco a respeito dessa palavra. Nós fomos chamados, né? E a palavra chamado, essa palavra grega aí que você está vendo, kletos ou kletos, tem um acento ali, né? E essa palavra significa chamado ou convidado para um banquete. Tem outros significados também, mas eu trouxe esses 2 porque eu creio que eles têm relação direta conosco, já que quem nos chamou para participar de um banquete espiritual. E isso vai acontecer, e isso deve nos motivar, pelo menos me motiva, me encoraja a continuar na fé, porque eu sei que Deus me chamou para um determinado propósito, tá bom? Alguns textos, olha que interessante, onde essa palavra aparece, a palavra kletos, ok? Tá bom? Diz assim a primeira, olha, essa é Jesus falando, tá? Jesus falando, onde ele contou uma parábola, né? E nessa parábola ele vai finalizar com esse trecho, né, em Mateus capítulo 20, né? Se você já teve oportunidade de ler nessa parábola, a parábola dos trabalhadores na vinha, e aí Jesus ele está chamando a atenção dos fariseus naquele momento, né? Mas no final ele vai dizer essa frase proverbial, ele diz, assim, os últimos serão primeiros. Os fariseus achavam que eles eram os primeiros, né? Mas Jesus vai dizer que os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então pense nisso, porque isso aqui tem a ver com o senso de valor. Às vezes você pode ser desvalorizado no meio em que você vive. Mas lembra bem que os últimos ou os desvalorizados, eles são valorizados por Deus. Os últimos serão os primeiros no reino de Deus. Então, não se importa muito com como as pessoas tratam você. O que importa aqui é como você é tratado por Deus. Isso é o mais importante. Espero que você lembre disso e que isso te encoraje a continuar firme na fé que Deus ele nos trouxe, né, através do Evangelho. Esse trecho de baixo é muito conhecido, em Romanos 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, se você entende que você foi convidado para um banquete espiritual,
e você está passando lutas, dificuldades, não há necessidade, pelo menos, o, da parte de Deus, né? Porque às vezes, como ser humano, a gente se concentra muito nas dificuldades, na dor, né? Mas você foi chamado e Deus tem um propósito a realizar em sua vida, que é tornar você e a mim parecidos com Jesus. Então, todas as coisas que acontecem em nossa vida vai nos conduzir a ficarmos parecidos com Jesus, com o Filho de Deus. E esse é o propósito do nosso chamado. Então, tenta lembrar dessas coisas, que Deus chamou você e a mim para participarmos de um grande banquete. E independente do que aconteça, nós vamos chegar lá. O próximo texto vai deixar isso ainda mais claro, olha. Porque é Apocalipse, né? O livro de Apocalipse. As pessoas têm medo até de ler esse livro, mas é uma carta de Deus de encorajamento para o seu povo, por meio de símbolos. Esse livro deve ser tratado com todo cuidado, mas ele tem várias mensagens simbólicas ali, ou por meio de símbolos, que nos ajudam a compreender que nós somos vitoriosos em Jesus. No capítulo 17, é uma dessas mensagens, tem cheio de símbolos, está falando lá da a grande meretriz, para falar da cidade de Roma, naquele contexto. Ele cita vários, vamos dizer assim, imperadores ali por meio de símbolos. Chama de reis, né? Enfim, tem vários símbolos, mas o que eu quero trazer nesse momento? Essa mensagem aqui, olha, que diz: pelejarão eles quem? A grande meretriz e os reis daquela ocasião. A grande meretriz é a cidade de Roma, naquele contexto, tá? Pelejarão eles contra o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Jesus Cristo, nosso Senhor. E o Cordeiro os vencerá. Olha que beleza. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Olha que beleza. Só uma observação aqui. Nós estamos vivendo dias difíceis, não estamos? Às vezes, hoje tem muita guerra acontecendo hoje, especialmente no Oriente Médio, certo? Gente, Deus está no controle. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. E se você tiver dúvida disso, depois você lê o Evangelho de João, capítulo 18, lê completo. Mas na conversa com Pilatos o tempo todo está instigando Jesus a falar, e Jesus tem hora que responde, mas na maior parte do tempo ele fica em silêncio. E teve uma ocasião em que Pilatos falou assim: olha, você não sabe que eu tenho autoridade para te condenar e para te libertar? E Jesus fala assim, aí Jesus fala, né? Jesus fala assim: nenhuma autoridade teria sobre mim, se do alto não te fosse dada. E continua em silêncio. O que nós aprendemos com essa fala de Jesus? Deus está no controle. E tudo que você faz, Pilatos, é com a permissão de Deus. Você não vai fazer nada que Deus não permitir que você faça. Porque, afinal de contas, você não tem autoridade nenhuma se Deus não der autoridade para você. Gente, Deus está no controle. A gente não precisa ficar alarmado com guerra aqui, guerra ali. Deus está cuidando. O que a gente precisa é nos preparar para encontrar com Ele, mas não temer guerra, rumores de guerra, nada disso. Deus está no controle. É Ele quem tem toda a autoridade. É Ele quem estabelece reis ou governantes, presidentes, e destrona e tira.
Entende? Por mais que a gente, às vezes, revele a nossa insanidade humana, colocando no governo pessoas que você sabe que não tem nada a oferecer para a humanidade, ainda assim, Deus está no controle. Tudo bem? Então é isso. Agora termina a leitura para você ver, olha. Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também quem? Quem é que vai vencer? Também, junto com ele, os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Você tem dúvida de que você vai vencer ou de que você é vencedor, conforme Romanos 8:37? Nós somos mais que vencedores, lembra disso? Você tem dúvida disso? Então é bom você compreender ou buscar compreender um pouco mais a respeito do chamado de Deus para você. Porque se Deus chamou, se Deus me chamou, se Deus chamou você, nós vamos chegar. Mas é importante você aprender, e eu também, a confiar nele. Nele. Ele está no controle. Bom, eu estou animado com isso, de saber disso. Espero que você também, tá bom? Então, nós já que entendemos que fomos chamados ou convidados para um banquete, nós precisamos considerar, agora é a nossa parte, tá bom? O propósito desse chamado enquanto vivemos aqui nesse mundo. Qual é o propósito desse chamado? Primeiro, nós fomos chamados para serdes de Jesus Cristo. O que isso significa para você? Alguém tem alguma ideia? O que significa esse chamado? Nós somos chamados para serdes ou para ser de Jesus. O que significa isso? E qual a relevância disso para você? Alguém tem alguma ideia que gostaria de compartilhar? Qual a relevância? Deus, ele nos chamou para sermos dele. Qual a relevância disso na sua vida? Qual o impacto que isso causa em você? Eu quero ouvir a sua voz, linda, maravilhosa. Por favor, fale. Ai, ai. Alguém tem alguma ideia? Você foi chamado para ser de Jesus. E se você é de Jesus, qual é o impacto que isso tem em você? O que isso significa para você? Significa, com licença, significa que nós somos privilegiados. Privilegiados. Obrigado, Ide. Ótimo. Espero que isso impacte você. Se você Sempre. sempre, ótimo, perfeito. Mais alguém tem alguma ideia? Onde estão as vozes no deserto do Teams? Para sermos fiéis a Deus. Para sermos fiéis. Obrigado, Roseli. Que mais? Alguém tem mais alguma ideia? Para sermos luz para as Para pessoas sermos que ainda luz. estão perdidas. Ok. Muito bom. O que significa essa frase? Para serdes dele. Gente, pertencimento. E se você se sentir abandonado por qualquer situação ou pessoa, lembra que você pertence a Jesus. Essa sensação de pertencimento me ajuda a entender que eu não estou sozinho no mundo. Você não está sozinho no mundo. Você foi chamado para pertencer a Jesus. Então, pode o mundo inteiro me abandonar, gente. Mas eu sei a quem eu pertenço. E ninguém vai me tirar disso, entende? Sabe que o pior abandono que você pode sofrer não é aquele que você sente quando alguém abandona você.
Mas é quando você se auto-abandona e esquece que você pertence a alguém. E se você pertence a Jesus, você nunca está sozinho. Por que que você faz isso com você? Se você já fez isso, é lógico, né? Entende? Olha que maravilha que Deus deu pra gente. Vou colocar lá de novo, só para você fixar na sua memória. Olha aqui, você foi chamado para ser de Jesus, gente. Vou ler daqui a pouco essa frase vamos dizer assim, literal, para você ver como é legal, tá? E nós fomos chamados para sermos santos. O que isso significa para você? Qual a relevância disso para você? Alguém tem alguma ideia? Você foi chamado para ser santo. Aí vocês já falaram, luz, né? Fomos chamados, enfim, para sermos fiéis, como vocês falaram. Tá certo. Mas às vezes, o que que acontece? Esse chamado para ser luz, ele anima você ou pressiona você? Esse chamado para ser fiel, anima você ou pressiona você? Tá entendendo? Então, se você entende que isso anima você, tudo bem. Mas se pressiona você porque você foi chamado para ser luz, para ser fiel, e você às vezes não é fiel e não é a luz que deveria ser, isso vai pressionar você. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai entrar num processo de decadência e falta de pertencimento. Você vai sentir abandono às vezes. Porque você vai olhar para você e você vai julgar você. Eu não estou dizendo que você tem que se acomodar na infidelidade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus nos chamou sim para sermos fiéis, para sermos luz. Mas isso tem que trazer alegria para a gente e não peso. Se eu errei, eu peço perdão a Deus e continuo. Eu não fico me maltratando. Quer dizer, eu já fiquei, né? Mas hoje não mais. Entende? Deu para entender? Então, o que significa ser chamado para ser santo? Chamado para ser santo. O que significa isso? Guarda essa. Guarda essa. Nós fomos chamados com um propósito definido. Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. E eu preciso buscar cada vez mais esse propósito. E qual é esse propósito? Que Deus nos chamou. Lembra disso? Ele nos chamou para quê? Para pertencermos a Jesus. Pertencermos a Ele. Ele nos chamou para estar com Ele, para participar do banquete celestial com Ele. E aí você vai entender que você vai estar nesse processo de santidade, nesse processo de ser luz, sempre mudando, avançando. E qual é o estímulo que você tem para isso? Senão o fato de, nesse momento, você entender que você e eu fomos chamados para participar, ou nós somos os convidados de honra. Que maravilha! Convidados de honra de Jesus para participar do seu banquete celestial. Aí alguém fala uma palavra que te machuca, aí você vai lá para baixo. Vai ficar curtindo o sentimento de inferioridade. Nós não somos inferiores a ninguém, gente. Entende? Não importa o que a pessoa faz ou deixou de fazer ou falar. Nada me diminui perante Deus. Uau, eu queria falar mais sobre isso, mas nós precisamos avançar, né? E aí, sabe o que eu fiz?
Eu coloquei o texto grego aqui para você verificar o que está acontecendo. Ó. De Romanos, né? O texto grego de Romanos, tá? Aquele lá que fala que nós fomos chamados para serdes de Jesus Cristo. E esse texto grego, ó a palavra aqui, ó, kletos, essa daqui, ó. Aqui está no plural, tá? Kletoi. Kletoi. Então aqui tá, eu vou ler só para você ver, ó. Aqui está escrito assim, ó. En hos este kai rumeis kletoi Iesu Cristo. Literalmente, gente, sabe como é que tá esse trecho? Tá assim, ó. Literalmente tá assim, ó. Você vê que a tradução, ela realmente, ela traz iluminação para o texto, né? Por quê? Porque se você ler dessa maneira, talvez você não entenda, olha. Mas está escrito literalmente assim, ó. Dentre os quais também os chamados de Jesus, os convidados de Jesus. Olha que coisa. A gente quase que não entende, mas só que agora você sabendo que chamados também pode ser os que foram convidados, então agora você sabe que os chamados também, eles foram convidados para ser ou para participar de algo, e aqui está dizendo de Jesus, aqui você pode entender que nós fomos chamados para ser de Jesus, nós fomos chamados para pertencer a Jesus, nós somos chamados para ser como Jesus. Olha quanta coisa você pode aprender, se você consegue ler grego, né? Tá bom, Edivaldo? Até o português está difícil para mim, né? Então, mas você pode aprender. Eu aprendi, você pode aprender também. Aí, daqui uns dias você vai estar lendo. En hos este kai rumeis kletoi Iesu Christu. É isso mesmo. Tá bom? Iesu, aqui, ó, tá vendo esse daqui? Essa palavra aqui, ó. É Jesus, aqui, ó. Cristo, Jesus Cristo. É só transliterar que você consegue ler, tá bom? Qual é a ideia? A ideia é que aqueles que foram convidados ou chamados se tornaram posse ou propriedade de quem chamou. Gente, se eu sou posse de Jesus, eu não vou me preocupar com a crueldade, às vezes, das pessoas, em me machucar com palavras. Entendeu? Eu não vou me preocupar com isso. Agora, se você não tem certeza a quem você pertence, qualquer palavra que falarem para você e te machucar, você vai ficar chafurdando. Sabe o que é chafurdar? Dar volta, né? Naquela lama, sabe? Naquela palavra que machucou você. Lembra disso, que você pertence a alguém. Você pertence a Jesus. É óbvio, aqui eu estou considerando o fato que você já entregou sua vida para Ele. Se você ainda não fez isso, por favor, né? Hoje é dia. Vamos conversar sobre isso, tá bom? Porque nós somos chamados por Cristo para viver uma nova vida. Lê com calma isso, ó. Somos chamados por Cristo para viver uma nova vida. Deus nos criou para sermos felizes e vivermos dentro de sua vontade. E a gente precisa compreender que fora dessa vontade não existe felicidade verdadeira. Gente, ser feliz não quer dizer ausência de dor e sofrimento na vida, não. Significa que a gente vai manter a nossa alegria, manter a nossa felicidade, apesar da dor e do sofrimento. Sabe uma coisa interessante que eu aprendi, né? Depois, enfim, de estudar, né? De estudar.
é que, e hoje eu creio nisso e consigo mostrar isso para você na Escritura. Deus não criou a gente nem para sofrer e nem para morrer. Mas sabe que o nosso psiquismo, o nosso inconsciente, ele tem regras próprias de atuação, inconsciente, tá? O nosso inconsciente está sempre em busca da felicidade, sempre, tá bom? Sempre. O seu psiquismo, você foi criado para buscar sempre a felicidade. Só que você faz isso de forma inconsciente, você nem sabe disso. Só que ele tem uma regra também, que ele não tem passado e nem futuro, só presente. E aí o que acontece? Quando você passa uma dificuldade na vida, enfim, alguém falou uma palavra lá que te machucou, um exemplo bem simples. E aquilo ali mexeu com você dentro de você. E você entra num processo angustiante. O seu inconsciente, ele vai ficar aguardando sua posição em relação àquilo. Se a sua posição é de ficar concentrado na angústia, na tristeza, na dor, sabe o que ele vai fazer? Ele vai guardar isso. Ele vai guardar isso em lugar privilegiado no seu psiquismo. E como ele não tem passado e nem futuro, só presente, sabe o que ele vai fazer? De vez em quando ele vai trazer isso de volta. E você vai entrar numa compulsão à repetição de dor e sofrimento, de angústia. E por que ele faz isso, gente? Por causa da primeira regra. Ele está sempre em busca da sua felicidade. Então, enquanto não resolver isso, você vai ficar sofrendo a vida toda. E a terceira fase desse processo é essa, é a compulsão à repetição, até você resolver. Deus nos criou para sermos felizes e vivermos dentro da sua vontade. Isso não depende das dores que você enfrenta, mas do sentimento que você tem em relação a Deus. Se você sabe que você pertence a Ele, você enfrenta os desafios. Ai, Divaldo, eu sei, mas eu não consigo. Então aprende. Busca aprender. Tá bom? Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível. E hoje eu não permito que ninguém mais me diminua. E como é que eu não permito? Não dando crédito ao que as pessoas falam para me diminuir, para me maltratar, para me humilhar. Eu não dou crédito a isso. Eu dou crédito a quem eu sou, a quem eu pertenço, para vencer esse sentimento de angústia que brota. Entende? Então se posiciona psiquicamente em relação a isso. Ok? Eu não tenho tempo para falar mais sobre isso aqui, embora eu gostaria. Mas busca ajuda se você precisar. Busca ajuda, tá bom? Enfim, é isso. Agora, o que foi que aconteceu, né, que me levou a essa interrupção da minha felicidade, que agora eu sei que nós não fomos criados para sofrer e nem para morrer. Tanto é que todas as vezes que o inconsciente nosso ele se depara com a morte ou com o sofrimento, ele fica extremamente assustado, porque ele não foi programado para isso. E você sabia que pessoas que se deparam com esse susto imenso que vem do inconsciente, e às vezes ela não sabe o que fazer, ela tenta contra a própria vida? Tamanha dor intensa que ela enfrenta. E tudo isso porque o inconsciente está somente chamando a atenção dela para ela resolver a sua própria angústia. Mas o que aconteceu para causar tudo isso em nós? O pecado nos desviou da vontade de Deus e nos matou espiritualmente. Então, por que temos tanta dificuldade de experimentar essa nova vida que Deus nos deu? Por que temos tanta dificuldade? Deixa eu só corrigir aqui uma palavra que eu escrevi errado, tá bom? Espera um pouquinho aí, rapidinho.
Ai, ai. Então, eu faço isso aqui escrevo minhas reflexões, né? E, e às vezes percebo que alguma coisa está errada, né? Alguma palavra e tudo mais. Acho que agora está tudo certo. Vamos ver agora. Alguma dificuldade de experimentar. Olha, tem duas palavras erradas agora que eu vi. Essa nova vida que Deus nos deu. Vamos lá agora. Agora vamos continuar, né? É ao vivo, né? Então é assim mesmo. Tá bom? A gente vai fazer sempre o melhor que a gente puder, não é isso? Então vamos lá. Isto, voltamos agora no slide certinho. E quem assistir vai pegar tudo isso, né? Vai lá, ó, ele errou aqui, mas corrigiu, que legal. Porque temos tanta dificuldade de experimentar essa nova vida que Deus nos deu. Por quê? Por que que você acha que a gente tem tanta dificuldade de experimentar essa nova vida que Deus nos deu? Uma coisa importante para a gente pensar: Deus nos oferece a oportunidade e ele nos oferece o caminho, mas ele não escolhe por nós e nem anda no caminho por nós. Somos nós que devemos tomar essa decisão. Deus não faz por nós aquilo que nós podemos e devemos fazer. Então existe um caminho para seguir. Se você seguir esse caminho, vai dar certo. O caminho de Deus, não o meu caminho ou o caminho de quem quer que seja. Se você entender a quem você pertence, qual foi o chamado que Deus tem para a sua vida, qual é o propósito desse chamado, você vai desfrutar dessa nova vida em Cristo. Tá bom? Espero que você encontre. Mas o que aconteceu, né? Por causa do pecado, nós recebemos a condenação de morte eterna. A morte não faz parte, nunca fez parte do projeto divino. Só que parece, e eu acredito isso, nossa, faz muito sentido para mim hoje, isso, que o nosso inconsciente, essa vontade de viver, essa felicidade, ela foi preservada lá. Então não existe mensagem de morte lá. Então todas as vezes que essa mensagem chega no seu inconsciente, ele fica assustado e ele vai mandar uma mensagem forte em você para você resolver essa angústia. E às vezes isso é provocado pelo próprio pecado. Por quê? Porque eu não resolvi isso ainda dentro de mim. Aí Jesus vem e me dá a oportunidade. Deus nos amou e enviou Jesus para receber a condenação em nosso lugar, na cruz, para resolver o nosso pecado. O que é pecado? Errar o alvo. E todas as vezes que a gente erra, a gente vai para baixo. Não é verdade? Bom, eu sinto assim. Não sei você. Eu acho que você não sente assim, né? Você está com tudo resolvidinho já na vida e a coisa está fluindo. Graças a Deus. Continue assim. Mas tem uma, uma tríade trágica humana que eu li no livro de Viktor Frankl, né? Nos livros, né? Eu li vários livros dele, né? Mas ele fala assim da tríade trágica humana. Você já ouviu falar? Eu já falei isso em outro momento. Alguém lembra? Alguém lembra qual é a tríade trágica humana? Aqui a gente está relembrando algumas coisas que a gente já falou lá atrás, né? Mas se você não lembrar, não tem problema. Eu lembro porque eu acho que eu estou pensando nisso há muito tempo e enfim, né? Mas qual é a tríade trágica humana? Vamos lá. Dor,
culpa e morte. E por que é trágico? Porque todo mundo vai enfrentar isso, gente. Se você nunca enfrentou dor, você vai enfrentar. Até os 43 anos de idade, eu nunca tinha passado por situações difíceis com a saúde, né? Aí quando eu completei 43 anos, começou. Eu falei, ué, tá cedo ainda, não tá não? Mas não sou eu que determino isso. E desde então já passei por 2 processos cirúrgicos relacionados a uma questão específica que tenho. Eu tenho uma estenose de uretra, tá? Se você não sabe o que é um estreitamento da uretra. A minha uretra fecha. Eu já fiz 2 cirurgias para resolver esse negócio, mas eu tô na luta. E você acha que isso vai me levar para baixo? Eu não. Eu vou cantando para a cirurgia. Já foi 2, e se vier a terceira, tá tudo bem para mim. Não vou me preocupar com isso. Sabe por que eu não me preocupo? Porque isso é passageiro. Isso não vai durar para sempre, não. Edivaldo, Oi. desculpa, rapidinho. Gabriel foi identificado essa estenose de uretra desde a gravidez. E ele é acompanhado desde então e vive normal. Uau, Gabriel. Eu e o Gabriel, olha, eu vou dar um abraço nele, porque a gente agora está unido no mesmo propósito. Pois é. E eu vim descobrir com 43 anos que eu tinha esse negócio, entende? Quase me mataram, eu E eu grávida, mas tá bem. E o quanto antes, melhor, né? O quanto antes, melhor. Graças a Deus. Deus abençoe, viu? Eu vou dar um abraço no Gabriel amanhã para festejar com ele essa unidade que nós temos, nós dois. Deus abençoe. Amém, Gente, amém. se você não sentiu dor em algum momento da sua vida, eu sinto muito. Vai chegar uma hora que você vai sentir. Se você nunca sentiu culpa, uma hora você vai sentir. Se você nunca experimentou a morte, uma hora você vai experimentar. E tá tudo bem. Por quê? Porque Jesus resolveu o problema da morte para nós. A morte não tem domínio sobre mim. Você crê nisso? Você vive com essa esperança? Você vive com essa certeza que mesmo que a morte te pegue, ela não tem domínio sobre você. Gente, não sou eu que estou falando. É Escritura. Romanos capítulo 12, verso 9. Depois você lê lá. A morte não tem domínio sobre ele. Quem é ele? Lá é Jesus. Só que aí Jesus falou, do mesmo modo que ele ressuscitou, você também vai ressuscitar. Então a morte não tem domínio sobre nós. Se você já experimentou o novo nascimento, eu espero que você creia nisso. Mas se você ainda não experimentou aquilo que Jesus oferece para você, você tem oportunidade também. Tá bom? Hoje eu estou muito animado, eu acho, com essa coisa, viu? Vamos lá, vamos continuar. Porque senão a aula vai durar 3 horas, de tanto que o detalhe que a gente vai trazendo, né? Jesus ressuscitou, gente. Ele venceu a morte e nos libertou do pecado. Cristo é o único que pode nos salvar da condenação e da morte eterna. Espero que você creia nisso. Mas, tem um mas aí. O que devo fazer? Que caminho seguir? O que devo fazer? Vamos ver. O que devo fazer para ser salvo? Que maravilha, hein? Deus deu a resposta. Talvez essa tenha sido a pergunta, eu acho que é a pergunta mais importante que nós podemos fazer na vida. Essa pergunta é a pergunta que foi mais importante feita pelos homens. E ela continua sendo feita até hoje, quando nós nos deparamos com a nossa fragilidade humana, com o nosso pecado. O que eu devo fazer para ser salvo? Quando nós reconhecemos os nossos pecados e procuramos refúgio em Deus,
essa pergunta brota naturalmente. Olha aí, ó. Atos 16, do 29 ao 33. Tá? Paulo estava preso na cidade de Filipos. Ele foi preso, na verdade. Ele estava pregando, né? E aí ele foi preso. Ele foi lançado no cárcere. É Paulo e Silas, né? E aí, eles cantavam lá, eu quero essa fé. No meio da dificuldade, você louvar a Deus, depois de ter apanhado, sido maltratado, preso, e você louvar, orar, é isso. É isso que eu quero. E eu espero que você também. E eles louvavam a Deus e oravam. E aí Deus mandou um terremoto naquela prisão. As portas da prisão se abriram. E o carcereiro, naquela hora, ia cometer suicídio. E Paulo gritou: não faça isso. Estamos todos aqui. E aí chegamos no verso 29. O carcereiro pediu uma luz, entrou correndo e trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E pergunta importante. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele, o carcereiro, e todos os seus, toda a sua família, foram batizados. Gente, lembra que eu falei semana passada? Batismo, novo nascimento, é milagre, não é evento. Quem compreendeu não vai esperar para fazer amanhã. Marca data para fazer. Não. Não, é hoje. Ah, mas já é mais de meia-noite. É de madrugada, que foi esse caso aí. Esse processo aí começou por cerca de meia-noite. E naquela mesma hora da noite, todos foram batizados. Uau! Batismo é milagre, não é evento. Novo nascimento é milagre, não é evento. Mas é necessário a gente pensar a necessidade. Nós temos essa necessidade de obediência total. Deus não quer parte de você na presença dele. Na verdade, quando a gente entende isso, nós compreendemos que integridade é estar inteiro na presença de Deus. Uma pessoa íntegra, ela está inteira ali, não parte dela apenas. Então, precisamos obedecer a Cristo em tudo. Para recebermos a salvação e as bênçãos de Cristo em nossa vida, nós precisamos reconhecê-lo como Senhor dela. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é que está conduzindo a sua vida? A quem você pertence? Obedecer a Cristo em tudo deve ser a primeira decisão de alguém que deseja ser salvo. Por quê? Porque Jesus disse: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem vai entrar então? Apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Gente, não adianta ficar, glória a Deus, aleluia, irmão, paz do Senhor, irmão. Adianta nada.
se a vontade de Cristo não é prioridade. Se vive falando mal dos outros. Se vive tratando mal as pessoas. Se vive de um jeito na igreja e de outro em casa. Não adianta louvar, não adianta dar glória a Deus, não adianta falar aleluia. Não. Sabe por quê? Porque o que Deus quer de nós é que a vontade dele prevaleça em nossa vida. Aí sim, alguém me machucou, eu não retribuo o mal com o mal. Mas eu venço o mal com o bem. Eu não fico falando mal da pessoa por aí, porque ela fez isso ou aquilo comigo. Porque isso não tem a ver comigo, tem a ver com ela. Deixa ela resolver isso com ela. Entendeu? Obediência a Cristo em tudo. Obediência a Cristo não é somente acreditar nele, mas sim fazer o que ele manda. Você tem dúvida disso? Então pense em fazer o que Cristo manda. Eu estou lembrando de um trecho aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Eu sei que está no Evangelho de João, né? Mas como eu às vezes, minha cabeça às vezes está fraca, aí eu vou procurar. Já achei. João capítulo 15, verso 14. Eu ia citar, né? Falei, não, deixa eu abrir primeiro, porque vai que eu erro, né? João 15, 14. Olha o que diz lá, gente. Você quer ser amigo de Jesus, não quer? Eu também quero. Então ouça a palavra de Jesus. Vós sois meus amigos. Qual é a condição para ser amigo de Jesus? Alguém pode dizer? Alguém que abriu a Bíblia? Porque se não abriu, não vai saber, que eu não terminei de ler, né? Vós sois meus amigos. Qual é a condição para ser amigo de Jesus? Se fizerdes o que vos mando. Pronto. Acabou. De quem é essa voz? A Tati. Oi, Tati. Obrigado. Obrigado. Você foi muito corajosa. E eu também compartilho com você. Porque é isso mesmo. Se fizer o que ele manda, é amigo dele. Se não fizer o que ele manda, é inimigo. É inimigo. Então eu não quero ser inimigo de Jesus. E eu creio que você também não. Então vamos fazer o que ele manda. Vamos obedecer a ele. Tá bom? E aí nós entramos naquele processo de salvação pela fé. Não é isso que nós buscamos? Não foi esse o caminho que Deus ele ofereceu para nós? Então nós podemos dizer que não podemos ser salvos por nossos próprios méritos, e eu sei que você sabe disso, mas lembra bem que isso está vinculado diretamente a uma obediência total. Uma vez que, por melhores que sejamos, ainda somos pecadores. Só que em Jesus, nós passamos a ser pecadores redimidos. A nossa natureza é mudada perante Deus. Nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos. Tá bom? Então pensa nisso. Eu gostei muito, eu estava conversando com uma irmã chamada Edneia. Ela é muito, semana passada, né? A gente veio junto de Sorocaba. E aí, essa irmã, ela falou, ela tem filhos adotivos. Olha que beleza. E aí ela falou uma coisa assim que eu nunca ouvi, gente, sinceramente. Ela falou assim que quando ela precisou falar, os filhos dela foram crescendo, né? E quando ela precisou falar dos seus filhos adotivos para eles, ela falou assim: vocês não são filhos do meu ventre, da minha barriga. Desculpa, eu fiquei emocionado. Cortou. Não cortou, Desculpa. eu tô segurando para não chorar. Tá bom. Nossa, gente. Ela falou assim: vocês não são filhos da minha barriga.
do meu ventre. Vocês são filhos do meu coração. Que lindo, né? Muito lindo, gente. Eu falei para ela, eu nunca ouvi isso. E agora falar emociona. Sabe por quê? Porque nós somos filhos do coração de Deus. Sabia? Nossa, eu não achei que isso ia acontecer, não, sinceramente. Eu tô aqui querendo quase derramar lágrima. Tô segurando. E falar é bom, porque aí você corta a emoção, tá vendo? Entendeu? Isso é estratégia. Olha lá, já passou. Tá bom? Nós somos filhos do coração de Deus. E fez muito sentido para mim, sabe por quê? Eu já defini para você o que é misericórdia, eu acho. Mas eu vou fazer de novo aqui. O que é misericórdia, gente? É o encontro da nossa miserabilidade, da nossa miséria com o coração de Deus. A palavra misericórdia, vinda do latim, é a junção da palavra miséria com córdia, coração. Misericórdia é o encontro do miserável com o coração de Deus. Uau, fez muito sentido para mim. Fez muito sentido. E aí isso me anima tanto, você não tem noção. Sabe? Se alguém me diminuir, olha, gente, se alguém me diminuir, se alguém me falar mal de mim, tá tudo bem. Não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. Isso não vai mudar quem eu sou. Eu vou continuar sendo quem eu sou. Quem eu sou, gente? Chamado para ser santo. Chamado para pertencer a Jesus. Isso não muda. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. É o verso 10 que não está aí. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. E aí eu pergunto, qual a relação que existe entre graça, fé e obras? Qual a relação que existe, gente? Vamos conversar um pouco sobre isso? Só um pouquinho só. Aí eu avanço. Eu acho que dá tempo, deixa eu ver. Dá tempo. Qual a relação que existe entre graça, fé e obras? Primeiro, graça é a parte de Deus. Tá bom? E como é que nós respondemos a esta graça? Deus enviou Jesus para nos salvar. Isso é graça. É favor imerecido. Então não é mérito nosso. Como é que eu respondo a esta graça, a este sacrifício de amor? Pela fé. Eu creio que sou salvo por causa disso. Agora, como é que eu mostro de fato que eu tenho fé? Fazendo boas obras. Como é que eu mostro que sou salvo? Fazendo boas obras. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço porque sou. Porque fui salvo pela graça de Jesus. Guarda isso, gente, que vai ajudar você também. Eu acho, tá bom? Se não ajudar, aí depois você procura outro meio de ser ajudado. Mas eu acho que pode ajudar. Eu ia falar mais, mas eu acho que tá bom. O que a gente trabalhou aqui, tá? Então, somos salvos pela fé. Precisamos crer em Jesus como Filho de Deus. E aí você tem o Atos 8:37, o eunuco dizendo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, a fé se manifesta através da crença.
E a crença é uma atitude de obediência. Tá bom? Não dá para você dizer que tem fé e a gente vai. Estávamos aqui, ó. Precisamos crer e receber a Jesus como Senhor. Em Romanos 10:9 está escrito: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confessar é a manifestação da nossa lealdade a Jesus. E se nós temos convicção de que pertencemos a Ele, faremos isso de bom grado, com toda certeza. Se você crer nisso, então já deu um grande passo para a salvação de sua alma. Mas não devemos esquecer que fé e obras se encaixam, caminham juntas. Nós somos salvos pela fé, não é por mérito pessoal. Mas nós manifestamos essa fé através das obras, ok? O batismo é uma expressão visível da minha fé. A crença é uma atitude visível da minha fé. Se não tiver atitude, não tem fé. A confissão é um ato visível da minha fé. A perseverança depois são atos visíveis da minha fé, que envolve as obras que eu faço e que você faz, não para ser salvo, mas porque foi salvo por causa de Jesus, da graça de Jesus. Então a fé se expressa em ações. A fé que salva se expressa em ações. Por quê? Porque a fé que não se expressa em ações é uma fé morta e inútil. São textos que você, eu creio, conhece. Com toda certeza, tá bom? Aquele que diz, creio em Deus, mas não caminha em sua direção, demonstra uma fé sem conteúdo. Esta fé não pode salvar ninguém. A fé real, a fé verdadeira, nos conduz ao encontro de Deus. E se nos conduz ao encontro de Deus, nessa caminhada, nessa jornada, não importa o que aconteça, eu vou chegar lá. Por quê? Porque eu pertenço a Jesus. E você? A fé verdadeira, a fé que salva, se expressa em ação. Ninguém vai poder dizer que tem fé e não manifesta essa fé através de mudança. Pode dizer, é óbvio, mas não será verdadeiro. E aí você já viu Jesus falando. Não importa o que você faz de obras. Precisa fazer a vontade do Pai que está nos céus. As obras que a gente faz não é para promover a nós, mas é para exaltar a Deus. Tá bom? Espero que você também compreenda isso cada vez mais. Veja o exemplo de Zaqueu. Depois de ouvir Jesus, nós não vamos ler esse trecho, você pode ler depois, mas Zaqueu é um cobrador de impostos, não é? As pessoas não gostavam dele, mas ele ouviu Jesus, e ao ouvir Jesus, ele tomou uma decisão. Sua fé em seus ensinamentos o levou a devolver tudo que tinha recebido injustamente. Esse é o verdadeiro arrependimento, que corrige o que precisa ser corrigido, gente. Se você já entregou sua vida a Jesus e você tem problema com alguém do passado, resolve. Vai lá e resolve. Pede perdão. Ah, mas não foi eu que fiz, foi ele. Não importa. Vai lá e resolve. Decidiu hoje, tem problema com alguém? Vai lá e resolve.
Ah, mas a pessoa não quer. Isso não é problema seu, é dela. Deixa ela pensar assim. Mas você não vai pensar assim. Zaqueu era um cobrador de impostos desonesto. Ele lesou as pessoas. Mas quando ele se encontrou com Jesus, ele disse: Senhor, resolvo, olha lá, hein? Devolver tudo que cobrei a mais das pessoas. E se defraudei alguém, se fui injusto com alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, com juros. Que coisa, né? Zaqueu era um cobrador de impostos desonesto. Olha o que ele disse: estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A fé de Zaqueu o levou ao arrependimento. Ele fez algo para demonstrar a sua fé. Esta é a fé que salva, que se torna visível, que sai de dentro para fora, por meio de atitudes. E esse é o verdadeiro arrependimento. O que é arrependimento, gente? A palavra metanoia significa mudança de mente, tá bom? Mudança de mente. O arrependimento é o primeiro ato da fé, que é uma mudança de opinião, mudança de atitude, mudança de mente. É a decisão de abandonar o pecado, mudar de vida, ser uma nova pessoa. Por quê? Porque está escrito: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que coisas novas surgiram. Entende isso? Não viva no passado. Resolva esse passado. Mas por que a gente não consegue? Jesus nos perdoou. Mas às vezes pode ser que você não se perdoou por causa de alguma coisa que você fez no passado. Você está sendo, às vezes, cruel consigo. Ah, mas eu não consigo me perdoar. Então, pergunte se você entendeu de fato o que é o perdão de Jesus, que perdoou um ladrão na cruz, que perdoou uma mulher adúltera, que perdoou quem cruzou o seu caminho. Aquele que decide andar com Jesus deve abandonar o pecado e andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Não esquece disso. Porque arrependimento, então, é deixar o pecado e andar com Jesus. Como Noé andou, como Enoque andou, como Abraão andou, como Moisés andou com Deus. Lembra daquele juiz que nós tratamos na semana passada, como representante da justiça, e ele declarou culpado o seu filho, e pagando aquela multa? Caso não possa pagar, irá passar alguns longos e tristes anos na prisão. Sem ter como pagar, o jovem abaixou-se, triste, preparando-se para ser algemado e levado para a prisão. Então, nós precisamos entender que a decisão daquele juiz, que era o pai daquela pessoa, decidiu pagar a dívida. Nós precisamos identificar o que nos atrapalha a chegar a Deus e decidir abandonar aquilo, sabendo que nós não tínhamos como pagar a nossa dívida, mas Deus foi lá e quitou. Quando Jesus disse na cruz: está consumado. O que significa isso? Totalmente quitado. Tetelestai é a palavra usada lá, tá bom?
É a palavra para dizer, está pago. Alguém pagou a dívida para você. Agora é importante lembrar que o que furtava, não furte mais. Mas antes trabalhe com as suas próprias mãos para atender às necessidades do outro. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Lembra disso, tá bom? Substitua o pecado por obras que glorifiquem a Deus e ajudem ao próximo. Isso é arrependimento sincero e verdadeiro. E aí você está pronto para declarar a sua fé. Isso é a confissão, tá? Declarando a sua fé. Um outro ato de fé é a declaração da sua fé em Cristo, ou da sua lealdade a Cristo, ou confessando quem Jesus é. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, será salvo. Veja bem, essa confissão precede o novo nascimento. Não é falar e parar ali. Não. Você declara a sua fé em Cristo e você vai nascer de novo, né? É isso que a gente vai ver. Depois de assumida em nosso íntimo, nossa fé em Cristo, ela deve ser declarada. Você está disposto a declarar a sua fé em Jesus? Você está pronto para isso? Para fazer antes do novo nascimento e continuar fazendo depois dele? Independente do que aconteça? Se você sabe qual é o chamado de Deus para você, você vai fazer. Lembra disso. Tudo isso está relacionado ao chamado de Deus para nós. Você sabe para que Deus te chamou, você vai ter essa disposição, com toda certeza. Tá bom? Se você ainda não tomou a decisão, é para você também. Você tem a oportunidade de nascer de novo. Tá bom? Nascer de novo. É isso. Você entendeu bem o que Jesus fez por você em sua morte e ressurreição? Você acredita de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê nisso? Você acredita que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos? O túmulo está vazio? A cruz é um símbolo de morte, mas Jesus não permaneceu nela. Ela não foi capaz de segurar ele lá. Tá bom? Então, a cruz só nos lembra o sacrifício que ele fez por nós, mas ele ressuscitou. Você está disposto a seguir e obedecer a Jesus Cristo como Senhor de sua vida? Se você respondeu sim a estas perguntas, então você precisa dar mais um passo para ser salvo. É necessário nascer de novo. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. É necessário nascer de novo. É necessário experimentar o milagre do novo nascimento. Se você já passou por essa experiência, pergunte para você o quanto isso tem impactado a sua vida. O quanto isso tem transformado você em uma pessoa melhor. Pergunta, reflete sobre isso. O que é o batismo? No Novo Testamento, né? A palavra batismo foi traduzida da língua grega, ou o Novo Testamento foi traduzido da língua grega, onde a palavra batismo significa mergulhar ou imergir.
ok? A palavra batismo significa imersão. Simples assim. Então, você pode pensar na palavra batismo como imersão, e esse é o significado, tá bom? Mas você pode também buscar o sentido, eu chamo de sentido bíblico da palavra batismo. E qual é o sentido bíblico da palavra batismo? Né? Romanos capítulo 6, versos 3 e 4 vai nos ajudar nisso, olha. O batismo é uma imersão em água daquele que recebe a palavra de Deus. A imersão significa o sepultamento de nosso velho homem para uma nova vida. Qual é o sentido bíblico da palavra batismo? Sepultamento. Por isso que não é aspersão, que é jogar água na cabeça. É imersão. Por quê? Porque o sentido bíblico é sepultamento. E a própria palavra batismo significa imersão. Romanos 6, 3 e 4 vai falar sobre isso. Espero que você leia depois. Então, nunca na Bíblia nós encontramos o batismo de criança, pois o batismo é somente para aquele que. Para quem é o batismo? Para aquele que tem fé. Vão pelo mundo, Jesus disse. Preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Mas por que quem crê? Porque é necessário uma decisão. A criança não tem condições de fazer essa decisão. O bebê, né? O bebê, a criancinha pequena, tá bom? Enfim, pode ser ou pode se arrepender de seus pecados. A criança pode se arrepender de pecados? Como? Ela nem tomou ciência do que é isso ainda. Ah, mas a natureza dela é pecaminosa. Tá. E ela é a que tem mais fácil de... É o ser humano mais que tem mais facilidade para resolver questões relacionais, mesmo quando coisas erradas acontecem. Ou seja, ela não guarda mágoa no coração. Mas quando ela começa a compreender as coisas, aí esses sentimentos começam a ser guardados. Por quê? Porque ela não tem pecado. Ela não tem do que se arrepender. Também é necessário que o batismo seja pedido voluntariamente. Como o eunuco, lembra? Ali tem água. O que me impede de ser batizado? Você acha que a criança vai fazer isso? Batismo não pode ser obrigado, não pode ser coagido, não pode ser manipulado. Tem que ser voluntário. Às vezes a gente estuda 6 meses, 1 ano, 2 anos com uma pessoa. Aí tem cristãos que ficam, e aí, quando vai ser? Nossa, que coisa esquisita, para não falar feia. Mas só que essa pessoa que faz isso revela que ela ainda não compreendeu o que é. E aí, não vai batizar não? Nossa, que coisa. Batismo é uma decisão pessoal. É entre a pessoa e Deus. Deixa ela refletir sobre o que ela está aprendendo. Ah, mas se ela morrer hoje? Isso não é problema meu nem seu. É da pessoa com Deus. Mas quando ela fizer, que ela faça voluntariamente. Entendeu? Espero que sim, né? Quando ela confessa também sua fé publicamente em Jesus. Nós já vimos isso. A confissão, a criança não tem como fazer isso. Se você pode dar esses passos, então você deve ser batizado, ou precisa ser batizado. Se você entende isso, tá bom? E se você ainda não deu esse passo, e aí a gente está aí para ajudar, caso você precise. Mas para que serve o batismo, né? Para que serve? Como dissemos acima,
somos sepultados em água com Cristo e ressuscitados, quer dizer, tirados da água para uma nova vida. Então, o batismo, ele é para, como nós já aprendemos, né? Aqui a gente está revivendo algo que nós já aprendemos. É para perdão de pecados, ok? E receber o dom do Espírito Santo, né? Para sermos salvos, quem crer e for batizado, será salvo, ok? Para sermos revestidos de Cristo, não é? Paulo fala, todos vocês são filhos de Deus pela fé. Pois todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Isso é Gálatas 3:27. Para sermos acrescentados à igreja de Jesus Cristo. Nós não vamos ser, espero que você entenda isso também, acrescentados a uma denominação religiosa. Não. Aquele que compreende o que está fazendo, sabe que está sendo acrescentado à igreja de Jesus. Não do fulano ou do Beltrano. Ah, mas eles estão falando de Jesus também. Isso é problema deles, não é meu. Então, se eles estão falando de Jesus, então que eles ensinem que quem é o dono é Jesus. Que quem acrescenta é Jesus, não eles. Não eles. Senão serão tidos como falsos pastores, falsos apóstolos. E eu não quero ser isso. Então, quem acrescenta é Deus. Tá bom? A igreja dele. Afinal de contas, foi ele quem morreu por ela, não eu. Então, eu não tenho igreja. A igreja é de Jesus. Para recebermos o dom do Espírito Santo, ou seja, a presença de Deus em nossa vida. Ok? E para nos tornarmos discípulos de Jesus. E aqui é aquela responsabilidade. Se você é discípulo, você é convidado a fazer outros discípulos. E como é que faz discípulos? Pregando, batizando e ensinando. Tá bom? Se faz discípulos pregando a palavra, batizando as pessoas e ensinando as pessoas a permanecerem firmes. Eu creio que é isso que vocês estão fazendo aqui, buscando compreender mais sobre a sua própria responsabilidade com Deus, mas também como eu posso chegar a Deus para fazer a vontade dele prevalecer em minha vida. Tá bom? Então, no batismo, o Espírito Santo ele vem fazer parte da nossa vida, não é? Pela fé, eu creio que isso acontece. Espero que você também, tá? O Espírito Santo vem habitar em nós para nos ajudar em nossa carreira, em nossa vida cristã. Então, no batismo, recebe-se o Espírito Santo em sua vida. Agora, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou divindade, tá? Você pode falar assim também. Ele é divino, tá? Ele participou da criação do mundo junto com o Pai e o Filho. Porque Gênesis 1 e 2 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Ou seja, ele estava presente na criação. Tá bom? Ele dirigiu e inspirou muitos profetas de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento também. Ele esteve presente na vida de Jesus aqui na terra. Quando Jesus foi batizado, o Espírito veio nele e a voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
em quem me alegro. Olha que maravilha. E essa experiência nós passamos na vida espiritual quando entregamos nossa vida a Jesus. Sua presença foi prometida aos que crescem em Jesus. Esse trecho nós vamos ler, tá? E é muito bonito esse trecho. Quando Jesus falou essas palavras, ele não tinha morrido ainda, é óbvio, né? Então isso significa que esse trecho aqui era uma promessa. E quando que essa promessa foi cumprida? Em Atos capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor aqui, olha. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é isso? O verso 39 explica. Ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Que maravilha, não é? Então, nós podemos afirmar com toda certeza, seria impossível seguir a Cristo, crescer em sua palavra, sem a presença do Espírito Santo em nossa vida. Em nossa vida. É Ele quem nos torna mais puros, nos ajuda em nossas fraquezas e angústias e orações. De fato, se você consegue compreender que você pertence a Jesus, você sabe como Ele te ajuda na hora da fraqueza. Você sabe a quem recorrer na hora da fraqueza. Seja na luta contra o pecado, para manter a pureza, seja na debilidade que temos em nossas orações. Porque às vezes a gente não consegue nem orar, porque às vezes a gente é oprimido pelo próprio pecado. Entende que todas as vezes que você se sentir assim, você tem a oportunidade de recorrer a Jesus. E Ele está aberto a perdoar. E não adianta você dizer, ai, ninguém peca, ninguém... Não. Todos nós estamos na luta. E quem disser que não tem pecado é mentiroso. 1 João, capítulo 1, versos de 8 a 9. É necessário, se pecar, confessar esse pecado, tá bom? E se livrar disso, mas o Espírito Santo nos ajuda. Ele nos confirma como filho de Deus, ou seja, nós podemos testemunhar em nosso interior e como propriedade de Deus. Romanos 8:9 vai dizer, se alguém não tem o Espírito, não pertence a Cristo. Por isso que é importante você compreender isso, tá bom? E caso você precise de ajuda, estamos aqui para isso. Mas Romanos 8:9 diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porque Ele nos chamou para pertencer. Tá vendo como faz sentido? Os textos iniciais que lemos, Ele é a nossa garantia, o Espírito, né? A garantia da nossa salvação. Importante isso. Você tem certeza da sua salvação? Se você já entregou sua vida a Jesus? E como que você pode ter essa certeza? Pelo Espírito que Deus deu a você. E esse Espírito deve produzir mudanças em sua vida, que vai te dar essa tranquilidade constantemente. Tá bom? Eu vou ler um outro texto que está em 2 Coríntios. Olha que legal. 2 Coríntios 1:20. É legal para mim, tá? Eu não sei se é legal para você, mas para mim é. Olha que bacana, ó. Olha. Eu vou ler do 20 ao 22, tá? Do 20 ao 22. Olha o que está escrito.
Por quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém pronunciado para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor, a garantia do Espírito em nosso coração. Se você já entregou sua vida a Jesus, você passou a ser o ungido do Senhor. Ungido, escolhido da parte de Deus. E garantido, né? No batismo, nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas e ele passa a habitar em nós. E também nos habilitar para servirmos no reino de Deus. Então, você precisa ser batizado, se ainda não foi. Portanto, para receber o perdão de seus pecados e o dom do Espírito Santo, é necessário ser batizado, ou nascer de novo, ou experimentar o milagre do novo nascimento. Concluindo, através da graça de Deus, temos a grande oportunidade de recebermos a salvação e o perdão de nossos pecados. Jesus, ao nos substituir na cruz, abriu-nos o caminho para chegar a Deus. Através da fé obediente, chegamos ao arrependimento de nossos pecados e no batismo somos totalmente perdoados e reconciliados. Tem um errinho aí, né? Um errinho não, um errão. Reconciliados. Depois eu vou corrigir isso. Agora não. Com Deus por Jesus Cristo. Lembra que foi Deus que tomou essa iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo. Ninguém que sinceramente deseja ser salvo pode recusar esta oportunidade. Este é o convite de Deus para você e para mim. O que vai fazer agora? Bom, eu já fiz e não vou retroceder. Essa é a minha decisão. Espero que a sua seja feita também. Eu já fiz e eu não vou retroceder. Eu não vou voltar atrás dessa decisão. Eu vou continuar. Por quê? Abra em Hebreus, capítulo 10, só para a gente finalizar com essa última leitura, né? Se não vier outra na minha mente, né? Hebreus, capítulo 10, verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Se você já tomou a decisão, não retroceda. Se a sua decisão é tornar-se um cristão através da fé, do arrependimento dos seus pecados, da confissão de Jesus Cristo como Senhor e do batismo em água para o perdão dos seus pecados, você pode entrar na família de Deus logo. Agora, nesse momento, tá bom? Então, terminamos com essa oração, sugestão de oração, na verdade, mas também a nossa oração nesse momento. Senhor, eu não compreendo muito bem o teu amor, mas creio que o Senhor me ama. Ajude-me a me entregar completamente a Jesus, nascendo de novo e experimentando esse grande milagre do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, e que Ele levante sobre ti
o seu rosto e te dê paz. Terminamos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Tivemos um empecilho, mas não foi capaz de vencer a nossa fé e a nossa esperança. E nós continuamos e chegamos até o final. Que Deus, de fato, seja honrado e exaltado com tudo isso que nós aprendemos hoje. Você tem alguma pergunta?